continuidade ao nosso assunto, nós estamos falando que casais aí que constroem a felicidade no casamento, né? É, falando de alguns pontos que nós achamos importante na vida de Isaac e de Rebeca, que podem ser para nós aí um exemplo de como ser ou ter um casamento feliz. Falamos já que eles não eram casais perfeitos, eles tiveram as suas dificuldades, tiveram seus problemas, mas nós encontraremos pontos muito positivos no relacionamento deles. E hoje eu quero falar de mais um. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção na relação desse casal que faziam com que eles viessem ser um casal feliz é que eles investiam na relação afetiva. Observe que em Gênesis, capítulo de número 26, no versículo de número 8 e o versículo de número 9 diz assim, ó: E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Destaca aqui essa expressão, brincando com Rebeca. Versículo 9: Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Olha só. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Então, observe que Isaque e Rebeca, eles estão na terra dos filisteus por causa da grande crise que se estabelecera sobre a terra. E devido à obediência de Isaque a Deus, a orientação que Deus deu, eles estão ali, né? Já falamos aí da decisão que eles tomaram, né? Com consentimento, não que era correto, mas até nisso nós vimos a concordância deles no sentido de ação, de agir, de fazer alguma coisa dentro de uma harmonia. Eles ocultaram que eram marido e mulher, que eram um casal, porque eles temiam pela vida do Isaac, né? Porque, como já dito, era cultural os reis então matar o marido para ficar com a esposa. Então Isaac temendo isso, eles ocultam isso. Porém, passado algum tempo, como diz aqui o texto, Abimeleque está olhando pela janela e ele percebeu que não tratava de irmãos, não. Por quê? Porque o texto vai dizer aqui que Isaac estava brincando com Rebeca. Esse brincando aqui era tocando ou acariciando a Rebeca, não como um irmão trata a sua irmã, né? Então o Abimeleque viu que Isaac estava beijando, acariciando e brincando de uma forma aí bem calorosa com a sua dita irmã por ele, que agora é revelado que não era irmã. E o que eu quero chamar a sua atenção? Quais são os casais que constroem a felicidade no casamento? São casais que cultivam esse afeto no relacionamento. Casais que não permitem que o casamento venha a acabar com o namoro. Quantas pessoas que antes do casamento era, né, uma coisa maravilhosa, aquele carinho, era beijo, era abraço, era presente, etc. Mas depois do casamento vão perdendo esse prazer, vão deixando que pequenas coisas vão acabando no casamento e acabam esquecendo aí dessa parte afetiva, desse investimento na vida do outro, do carinho, do abraço, do beijo, dessa necessidade que nós, como casais, precisamos. Então, às vezes nós nos tornamos debaixo do mesmo teto apenas como amigos. Casais que hoje não tem mais aquela coisa de sair e dar um beijo na esposa, chegar a dar um beijo na esposa, né? Essa coisa das datas, né? Que às vezes para nós que somos homens não levamos tanto em consideração, mas para a mulher isso é muito importante. Outra coisa que às vezes a mulher também não leva em consideração, para o homem, aquela preparação, né, para a relação íntima, da mulher se preparar para o seu marido, sabendo que o homem ele é visível, né, ele é despertado,
aí o seu desejo, né, a imaginação e tal, e às vezes a mulher acaba se descuidando disso e já não semeia mais, já não investe mais na relação afetiva. E é interessante nós entendermos que casais que permanecem felizes no casamento, eles cuidam aí do seu jardim. Nessa área, eles regam, né, a relação afetiva, eles não permitem que o tempo, né, que às vezes acaba castigando muitas relações, acaba destruindo essa parte, essa área da vida, né? O casamento não é só a relação sexual, mas a relação sexual faz parte de um casamento saudável, né? Um casamento feliz. Ele também se expressa aí através da alegria na relação íntima. Essa coisa da mulher se preparar, do marido cuidar, do marido semear. E então, eu estava lendo uma pesquisa do que torna um casamento feliz, ou seja, quais os fatores que determinam o sucesso no casamento e essa felicidade. E nessa pesquisa, 100 casais foram aí procurados, né? E nessa pesquisa chegou-se aí à conclusão de alguns fatores que são vitais, né? Esses casais sendo entrevistados, eles então listaram diante desses 100 casais o que eles relataram que eram importante para se manter, pegaram casais considerados casamento feliz, né? Pessoas que já estavam aí bastante tempo vivendo junto e ainda viviam felizes. Então, casais que deram certo, né? E expressava essa felicidade no casamento. Pegaram esses casais e então os entrevistaram. Diante disso, nós vamos ver aqui algumas coisas que foram fatores que se tornaram importantes para que esses casais tivessem um casamento feliz. Então vamos lá, listar primeiro: comunicação clara e constante entre os cônjuges. Olha só, olha que interessante. Então, uma das primeiras coisas falada por esses casais que faziam com que eles tivessem um casamento ali satisfatório, feliz, duradouro, era aí a comunicação clara, né, entre os casais e constante. Então, esses casais se comunicavam, esses casais sentavam constantemente, conversavam, expressavam às vezes as suas necessidades, as suas tristezas, os problemas colocavam sobre a mesa. Não é aquela coisa em que às vezes a gente vê em alguns casais, às vezes a esposa não fala, ou às vezes o marido é muito calado, aí se torna apenas um monólogo, apenas um fala, o outro só escuta, não se expressa, ou às vezes a pessoa vai guardando, não. Esses casais, eles falavam da importância da comunicação. O Dr. Norman White, ele diz que considera que a comunicação é a chave de um casamento feliz. Então guarde isso. Veja que a importância para se ter aí um casamento feliz é a comunicação. Segundo, amor mútuo, né? E expressões de afeição, não somente em palavras, mas através de atos. Isso inclui, preste bem atenção, é o que nós vemos aí em Isaac, né? Isaac está acariciando Rebeca, está beijando Rebeca, né? Então, a gente encontra pessoas que depois de casado já não tem mais, né, essa intimidade de beijar, né? De tirar um tempo, como era nos dias de namorado, né? Em que se tocavam, se acariciavam. Então, isso foi o segundo ponto, olha, acariciar, beijar, abraçar, dar as mãos, dizer eu te amo. Ou seja, os casais necessitam continuar a fazer as mesmas coisas que fazia quando namoravam. Para um pouquinho, você que está me acompanhando agora, e pensam em coisas que antigamente no namoro, né, você fazia que hoje já não faz mais. Coisas que eram gostosas, aquelas surpresas, né, que eram tão bom e às vezes
depois a gente acaba aí deixando essas coisas para trás. Observe a importância, então, do afeto, do toque, da palavra. Nós precisamos aí manter isso para ter um casamento feliz. A terceira coisa é a religião dentro do lar. Olha que importante. Permitir que Cristo seja o centro e tudo o mais se seguirá. As práticas religiosas incluem leitura da Bíblia, culto familiar e frequência à igreja e à oração. Então, Deus tem que estar presente na nossa vida, né? Então, o culto, a participação na igreja, isso faz a diferença tremenda aí na vida do casal, né? Me esqueço se foi Charles Swindoll, não. Eu me esqueço de quem é, não é de Charles Swindoll, a palavra que ele disse que quando Deus está em sua casa, os vizinhos logo percebem. Eu não sei se foi Spurgeon, me desculpe agora, não lembro exatamente quem foi que disse, mas essa frase ela é bem interessante, dizendo que os vizinhos logo percebem, né, quando Cristo está em uma casa. Então veja a importância não simplesmente da religião, mas da presença de Deus dentro do lar, né, da oração, da comunhão com Deus, a família e o casal. O quarto ponto é o respeito e compreensão mútuo entre os cônjuges. Isso significa ter consciência dos fardos e responsabilidade que cada um carrega e ajudarem mutuamente tanto quanto possível. Então nós já até falamos aí a respeito de Isaac, que ele cuidou de Rebeca, né? A Rebeca tinha o seu problema de esterilidade, mas ela não carregou o fardo sozinho. Houve uma preocupação de Isaac a ponto de orar 20 anos e não abrir mão da sua esposa, né? E colocar uma outra pessoa. Isaac, ele ora e a Bíblia diz que Deus então abençoa. Veja a importância desse respeito, dessa necessidade de carregar o fardo junto. Quinto, atenção à situação financeira do casal. Isso inclui atingir o maior grau possível de solvência no planejamento e execução do orçamento familiar. Então, a importância aí de cuidar também da área financeira, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque dentro da lista, quando nós olhamos a lista de motivos aí que levam o divórcio, dentre desses motivos que a gente vê em algumas pesquisas, está a vida financeira, né? E lendo um livro sobre finanças por esses dias, o seu escritor ele dizia que o segredo não é ganhar muito, o segredo é gastar menos daquilo que você ganha. Então, às vezes nós reclamamos, né, que precisávamos ganhar mais, mas ele diz que ninguém se enriquece ou consegue pelo menos ter aí um controle nas suas finanças ganhando muito, mas sim gastando menos do que aquilo que ele ganha. E nós então temos um problema, principalmente essa cultura, né, arraigada aí aqui no Brasil, que muitos, não digo todos, mas muitos acabam antes de pegar o dinheiro, ele já gasta antes de ter o dinheiro, né? Ele olha para o banco, para o cheque especial, como aquele dinheiro fosse dele. E isso é um grande engano. Quantas pessoas que estão enroscadas, né? Quantas pessoas que estão embaraçadas. Por quê? Porque caíram nessa sensação de segurança contando com um dinheiro que não é dele. É importante que se tenha, né? Às vezes essa para uma emergência, porém nós precisamos entender que aquele dinheiro vai nos custar muito alto, né? Então é necessário nós entendermos a importância da vida financeira. Sexto, tomar tempo para o casal. Ainda que o trabalho e as responsabilidades domésticas sejam importantes, não há desculpa para não gastar tempo em estarem juntos, fortalecendo o relacionamento matrimonial. Então, a importância de passar tempo junto. Então, às vezes, depois do casamento, a gente vê que os casais aí acabam não tendo
tempo para ficar junto. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós vemos que aumentou mais de 50% o divórcio. Só que a pandemia só está revelando uma crise que já estava dentro do relacionamento. Não é o problema, né, da pandemia, do ficar isolado e tal, porque quando nós estamos bem, há um prazer em estar junto. É necessário nós termos um tempo para passar junto com o cônjuge, com a família, né? Então, a gente precisa separar bem as coisas, né, para que a gente não caia no engodo de achar que o problema é o isolamento, é estar muito tempo com a pessoa. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente entende que essas crises que estão acontecendo, né, de divórcio, etc., só revela um problema que já tinha, que não foi cuidado e que diante então desse momento, porque nós precisamos entender que é um prazer você estar com a sua família, com a sua casa, com a sua esposa, né, passar tempo junto, e precisa ter esse investimento aí de tempo. Sétimo é compartilhar os momentos de recreação, diversão e também aí aproveitar as férias junto, esse momento aí de diversão. Então, esses casais, 100 casais, foram levantados esses 7 pontos aqui que fazem um casal feliz. Que você que está nos acompanhando possa, então, levar em consideração. Faça como Isaac. Isaac investiu no seu relacionamento. Não permita que o seu casamento ele caia numa rotina a ponto de vocês viverem como amigos dentro do lar, né? Acabam essa coisa do abraço, do afeto, do beijo. Não, que nós venhamos investir. Isaac investiu na sua relação afetiva. Que você que está me ouvindo possa entender a importância para se ter um casamento feliz. Isaac estava brincando com Rebeca. Isaac estava acariciando, beijando, abraçando. Então que nós também possamos entender a importância na relação conjugal desse afeto. Que Deus abençoe. Até o próximo, se assim Deus nos permitir.